O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Igreja Católica está muito alegre, está muito feliz. Hoje a Igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. Nós vamos entender o significado dessa comemoração, desta grande celebração que nós hoje estamos comemorando com muita alegria. Vocês viram aqui no Evangelho, Jesus falando nesta conversa que ele teve com Nicodemos, que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que ele está se referindo a ele. Aí ele diz agora: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário também que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Na primeira leitura, hoje, do livro dos Números, nós vemos essa situação dramática, onde o povo, estando no deserto, começou a murmurar e começaram a questionar até Moisés, dizendo, foi para isso que o Senhor nos trouxe para o deserto, para morrermos aqui? Lembremos que o povo estava escravos do faraó no Egito e Moisés foi lá para libertá-lo. E eles foram para o deserto para prestar o culto devido a Deus. Só que lá eles sentiram sede, sentiram fome. A vida no deserto não é fácil. E aí eles começaram a murmurar. Então, diante desta murmuração, Deus acabou enviando serpentes, porque no deserto tem aquelas serpentes que elas são mortais. Quando elas picam, levam a pessoa mesmo à morte. E aí começou. Aí o povo, vendo que a situação não estava muito boa, pediram a intercessão de Moisés, e Deus pediu que Moisés fizesse uma serpente de bronze, amarrasse numa haste, numa madeira, num pau, e se erguesse. Aí Deus disse que todos aqueles que olhassem para aquela serpente seriam curados. E realmente isso aconteceu. Só que essa passagem do Evangelho é uma prefiguração de Jesus Cristo. Moisés representa Jesus porque, assim como Moisés libertou o povo das mãos do faraó, e o faraó relembra o próprio diabo, que mantinha o povo escravo, então Moisés liberta o povo, então Jesus é o novo libertador. Jesus nos liberta também das mãos do faraó, que é o diabo, e ali tem a representação dessa serpente, que todos aqueles que olhassem para aquelas serpentes ficariam curados. Aí, nessa explicação dessa conversa que Jesus estava tendo com Moisés
que nós acabamos de ouvir, Jesus diz: assim como a serpente. Lembram agora? Essa primeira leitura está no livro dos Números, depois você pode conferir, mas está na liturgia da missa de hoje. Números, capítulo 21, do versículo 4b, até a metade ali do versículo 4, até o versículo 9. Então Jesus relembra essa passagem, dizendo assim como a serpente, ela foi erguida numa haste, e todos aqueles que olhassem para a serpente seriam curados. Então assim é necessário também que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que neles crerem tenham a vida eterna. Então, como aqueles de lá, eles eram curados da picada da serpente, e assim não morriam, agora Jesus está dizendo, da mesma forma como a haste foi erguida, agora lembremos a cruz, da mesma forma como a cruz, estou entendendo? A cruz foi erguida, só que quem é que estava na cruz? Jesus Cristo, não era a serpente, era Jesus Cristo. Então Jesus, ele relembra para dizer, agora, quando o Filho do Homem for erguido, e ali, ele sendo crucificado e erguido, e na hora que ele derrama o sangue e nos salva, todos aqueles que olharem para o crucificado serão salvos. Está vendo? Serão salvos de quê? Da condenação eterna. Então, todos aqueles que crerem naquele que foi crucificado terá a vida eterna. Aí que ele completa, porque o Filho do Homem ele veio para salvar. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho. Como que ele deu o seu único Filho? Assim, entregue na cruz e derramando o sangue na cruz pela nossa salvação. Compreenderam? Então Jesus é o nosso Salvador. E hoje, a igreja, relembrando essa haste, que é essa cruz, aonde Jesus foi crucificado, hoje nós exaltamos, olhamos para a cruz, e olhando para a cruz, nós dizemos, ó bendita cruz, ó bendita cruz, aonde o meu Deus, o meu Senhor, Jesus, foi crucificado e ali derramou sangue pela nossa salvação. Hoje nós exaltamos essa cruz. Mas eu queria falar para vocês uma coisa, mas como que isso aconteceu? Como essa exaltação da Santa Cruz, ela entrou na liturgia da igreja, onde nós relembramos todos esses fatos, onde nós relembramos a nossa salvação. Tudo aconteceu ali pelo ano de 326. Lembremos que o cristianismo passava por uma perseguição muito grande pelos imperadores, e Constantino, ele acabou se convertendo, porque ele teve uma visão, e na visão dizia que por esse sinal ele venceria a guerra, e realmente isso aconteceu, e esse sinal é a cruz de Cristo, no caso. E aí, a partir desse momento, aonde Constantino venceu a guerra, ele se converteu e ele fez uma coisa maravilhosa. Ele tornou, através de um decreto chamado o Decreto de Milão, ele não permitiu mais que que os cristãos fossem perseguidos. Então, agora os cristãos podiam professar a sua fé livremente. Diante dessa conversão, a sua mãe Helena, que é santa,
ela foi para a Terra Santa, ali pelo ano de 326, por aí. E aí, quando ela chegou lá na Terra Santa, ela procurou saber aonde estavam os lugares aonde Jesus havia morrido, aonde Jesus havia nascido, aonde Jesus havia ressuscitado. Então Santa Helena começou a procurar para saber aonde havia acontecido esses fatos tão importantes para a nossa vida cristã. Então, chegando lá no lugar onde Jesus foi crucificado, fazendo as escavações, foram feitas escavações, e nessas escavações encontraram 3 cruzes. Estavam lá 3 cruzes. E agora, como saber qual seria a cruz de nosso Senhor? Então, um bispo chamado Macário, que era o bispo de Jerusalém, ele teve uma ideia. Chamou algumas mulheres, 3 mulheres que tinham uma enfermidade que eram enfermidades que não tinha cura, e colocaram essas mulheres nas cruzes. Então colocaram na primeira cruz, não aconteceu nada. Na segunda também não aconteceu nada. E na terceira cruz a mulher ficou curada. E aí viram que realmente ali estava a cruz que Jesus havia morrido. Então, no dia 3 de maio de 326, Santa Helena descobre a cruz. No lugar onde foi descoberta essa cruz, ali foi fundada a igreja que nós temos hoje, né? O Santo Sepulcro e o lugar aonde Jesus havia ressuscitado. E a partir da construção, depois que a igreja foi construída, então a cruz foi posta em adoração, ou melhor, em veneração. E isso aconteceu no dia 14 de setembro de 335. Então, no dia 13 de setembro de 335, teve a inauguração ali do Santo Sepulcro. E no dia 14 de setembro, um dia seguinte, de 335, a cruz foi colocada em veneração. E aí está a origem desta liturgia, onde nós comemoramos a exaltação da Santa Cruz. A cruz passou a ser exaltada, relembrada. Só que teve uma outra questão. Ali pelos anos de 614, os persas, eles invadiram Jerusalém em 614, os persas invadiram Jerusalém e eles pegaram a cruz e levaram como triunfo, porque eles venceram, né? Eles acabaram lá prendendo, destruindo lá as coisas, e eles pegaram a cruz e foi levada por eles. Mas no ano de 628, o imperador bizantino Heraclio, ele trouxe a cruz de volta, e aí a cruz foi posta de novo para ser
venerada. Mas por que venerar a cruz? Quando nós olhamos para a cruz, ali nós vemos a nossa salvação. Jesus que foi crucificado e ali ele venceu a morte. Vencendo a morte, ele nos dá de presente a ressurreição e a porta do céu se abre. Então todo aquele que nele crê, como está dizendo no Evangelho de São João hoje, será salvo. Irá para o céu. Então ele vence a morte. Ele venceu o diabo, que por um mistério de Deus, ele vive nos tentando para fazer de tudo para que nós ofendamos a Deus. Então ele venceu o diabo. Venceu a morte, venceu o diabo, venceu o pecado. O sangue dele, derramado na cruz, nos purificou de todo o pecado. Ele tomou sobre si toda a maldição que pesava sobre nós e aí ele nos salvou. Por isso que a cruz, ela é digna de toda a veneração. E a cruz, ela não pode ser apagada da nossa memória. E aqui, meus irmãos, está mais um detalhe. Quando Santa Helena foi lá para a Terra Santa para encontrar a cruz de Cristo, ali tinha acontecido também um fato. Os pagãos, eles tinham fechado todos os lugares que os cristãos faziam peregrinação. E nos lugares, esses lugares principais, como o lugar onde Jesus nasceu em Belém, o lugar onde Jesus foi crucificado e no lugar onde Jesus ressuscitou, eles colocaram os deuses pagãos deles. Então veja, no lugar onde estava a cruz foi colocada a deusa Vênus, chamada deusa do amor. No lugar do presépio foi colocado um outro deus pagão chamado Adônis, que era um deus também que estava relacionado com essas coisas amorosas. E no lugar da ressurreição, colocaram o deus Júpiter, o deus do céu e o deus do trovão. Mas por que eles fizeram isso? Para apagar da mente dos cristãos tudo aquilo que estivesse relacionado à paixão de Cristo, o Senhor. A única forma que eles encontraram de fazer com que os cristãos não seguissem mais Jesus foi justamente substituir esses lugares, colocando os deuses deles para que os cristãos pudessem deixar e esquecer. Claro, esquecendo, iriam deixar nosso Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus, Santa Helena foi lá e por graça também de Constantino, que permitiu que os cristãos pudessem praticar a religião normalmente. Eu quero terminar essa homilia com toda essa explicação que eu dei para vocês o seguinte. Os pagãos queriam apagar da memória dos cristãos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali na paixão, é na sua morte na cruz que o Senhor nos salva. Isso não pode ser esquecido da mente e do coração de nós católicos
Jamais. Por isso, meus irmãos, todo católico deve ter na sua casa o crucifixo. E tendo o crucifixo, devemos venerar Jesus crucificado, que está ali naquela cruz. E ali nós devemos ter sempre a memória que se hoje nós podemos entrar no céu, é porque o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele se deu por nós na cruz. Ele mostrou o amor do Pai e o amor dele na força do Espírito, morrendo por nós. Por nós quem? Os filhos rebeldes, os filhos que não queriam saber de Deus, os desobedientes e que mereciam a condenação eterna, mas ele, no seu infinito amor, obedecendo ao Pai, ele se deu por nós, ele morreu na cruz por nós. Então, esse momento da paixão do Senhor não pode ser esquecido da nossa vida. Então, todos nós católicos devemos ter o crucificado na nossa casa. Eu lá no quarto onde eu durmo, eu tenho lá, a cruz está lá. E todos os dias, quer seja na hora que eu saio para ir para o confessionário, eu beijo a cruz de Cristo. E na hora de dormir, eu também beijo. É uma forma de veneração para dizer: bendito crucificado que morreu por mim. Por mim, só me resta agradecer. Eu tenho também ali uma imagem de Nossa Senhora, onde eu faço a mesma coisa. Amanhã será o dia de nós comemorarmos Nossa Senhora das Dores. Ela que sofreu também pelo Cristo. Ou que sofreu também por nós e sofreu vendo o filho dela morrendo na cruz. Que sofrimento! Uma espada transpassará o coração dela. Mas o que é que o diabo tem feito? Está querendo tirar das nossas casas e dos lugares públicos o crucifixo. Isso não pode acontecer. Nós católicos não permitiremos, porque é na cruz que nós lembramos a nossa salvação. É na cruz que o Senhor nos salvou. Tudo bem se nas repartições públicas for tirado, porque nós não temos também o poder de chegar lá e brigar. Das nossas casas nós não tiraremos. Do nosso peito nós carregaremos também o nosso crucificado, aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Nós não podemos esquecer. O demônio está querendo apagar de nós, usando de outra forma. Se no período do Império Romano eles destruíram os lugares e colocaram os seus deuses, hoje o demônio está usando a mesma tática de forma diferente. Está lutando para que todos os católicos esqueçam a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E está se utilizando de leis para que a cruz seja tirada. Mas nós, católicos, perseveraremos. Vamos perseverar. Vamos ter o crucificado, a exaltação da Santa Cruz. Exaltemos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero terminar essa homilia com uma palavra de Santo André de Creta. Ele diz o seguinte: celebramos a festa da cruz, por ela as trevas são repelidas e volta a luz. Celebramos a festa da cruz e junto com o crucificado
somos levados para o alto, para que, abandonando a terra com o pecado, obtenhamos o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Bendita a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a salvação com a morte dele.